Boa tarde, amigos. Todos bem? Sejam todos bem-vindos. Aos que estão aqui presentes e aos que estão virtualmente no Facebook, sejam todos bem-vindos. Alguns recados iniciais. Os estudos, então, voltaram de forma presencial durante a semana. Na segunda-feira, às 7h30, nós temos o estudo do livro Céu e Inferno. Na terça, às 20 horas, o Livro dos Espíritos. E no sábado, às 16 horas, a Gênese. O passe ainda está sendo feito aqui no salão, de forma coletiva, no final da palestra. E a evangelização infantil também voltou no presencial, no mesmo horário da palestra, na quinta-feira, às 20 horas. Hoje, como de costume, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje começamos um capítulo novo, que vai ainda se prolongar por alguns sábados. Hoje nós começamos o capítulo 24, com o título principal, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mas antes disso, vou fazer uma pequena prece inicial. E para conduzir o nosso pensamento, tem uma poesia do livro Parnaso de Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, com o título Ajuda e Passa. E diz o seguinte: estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora, o palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplandora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende, mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje, amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça, guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança, não te aflija a miséria, arrima-te à esperança, seja a bênção de amor a luz do teu destino. Mestre Jesus, Espíritos amigos, que possamos estar no dia de hoje sensibilizados aos teus ensinamentos, às reflexões, que possamos elevar o nosso pensamento em busca do melhor entendimento, para que possamos ser melhores a cada dia, que a cada dia possamos construir um tijolo a mais, um passo a mais, que possamos ter sempre em mente essa busca pela melhoria individual e coletiva, com base na educação, no exemplo do Mestre Jesus, que é o único caminho para o nosso desenvolvimento total como ser espiritual. Que assim seja. Só vou pedir licença, vou tirar esse aqui. Então, meus amigos, com o título principal, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, vamos trabalhar a primeira parte com o título Candeia sobre o alqueire. Por que Jesus falava em parábolas? Vamos inicialmente ler essa parábola. Está no livro de Mateus e de Lucas. E diz assim:
Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Só para esclarecimento, então, a candeia era uma lamparina a óleo. E o alqueire era uma medida, um instrumento de medida que utilizava o próprio óleo, colocava na lamparina e, por costume, o próprio alqueire, que seria um pequeno frasco, ele era depositado em cima da lâmpada depois de apagada. Então, por isso essa analogia, não colocar a lâmpada ou a candeia embaixo do alqueire, porque quando ela está embaixo é porque ela está apagada, está desligada. Então, eram esses dois instrumentos. Como Jesus era muito hábil nessa utilização do cotidiano para utilizar do conhecimento popular para trazer o conhecimento. Então, ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que haja de ser descoberto, que não há de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Responde então Jesus: porque a vós outros foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que não tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutais. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, não os cure. Piorou, né? Não entendemos nada disso. Vamos começar de forma mais didática e depois vamos voltar ao texto. Aqui tem alguns símbolos que vão nos ajudar. Então, vou tentar aqui usar uma analogia muito rasa, muito imprecisa, mas para a gente tentar um raciocínio melhor. Todos nós conhecemos aquele ditado popular: Deus ajuda quem cedo madruga, certo? De certa forma, a gente pode entender isso como uma parábola. Por quê? Porque cada um vai entender esse ditado popular de acordo com a sua capacidade, o seu conhecimento. Por exemplo, quem não acredita em Deus, esse ditado popular não faz sentido. Porque se Deus não existe, então Deus não ajuda ninguém. Então, para que serve esse ditado? É besteira. Então, a pessoa que pensa assim, ele já descarta essa parábola. Alguém que seria um pouco mais cético, né? Deus ajuda quem cedo madruga, ele vai pensar de forma mais objetiva, ele vai pensar: é claro, é muito lógico, se eu levantar mais cedo, eu tenho mais tempo de trabalho, logo eu terei melhores resultados. Mesmo que eu não acredite em Deus, é uma coisa lógica, se eu trabalhar mais cedo, eu vou ter mais resultado.
não é? Então nós já temos dois pensamentos diferentes para uma única parábola. Mas tem ainda o crente mais cego, aquela fé cega, que ele pensa, bem, se Deus ajuda quem cedo madruga, então se eu levantar mais cedo, 4, 5 da manhã, eu não preciso fazer mais nada, porque se eu levanto cedo, Deus já vai me ajudar. Então eu levanto e espero. É uma ideia possível. Tem ainda o outro que pode pensar, bem, eu acredito em Deus, mas acredito também que tem a nossa parte a fazer. Então, se eu levantar cedo e fizer a minha parte, e Deus fazendo a dele, nós dois trabalhando juntos, vai dar um resultado positivo. Então, é uma quarta possibilidade de entender esse ditado. E assim vai variar de acordo com a capacidade e o conhecimento e a entrega de cada um. Assim também é a parábola. E veja a grandiosidade divina, porque Jesus teve uma oportunidade de trazer o Evangelho, ele era o próprio Evangelho. Então ele veio trazer uma boa nova de que tinha que satisfazer o povo no momento, no ano zero, que ele estava ali, né? Os apóstolos, as pessoas que os ouvissem. Mas essa mesma mensagem tinha que ecoar aos milênios à frente também, porque ele tinha uma única oportunidade. Então, o que estava valendo lá no ano zero, está valendo agora no ano 2022 e vai valer para os próximos 5.000 anos, ou mais, nós não sabemos. Mas como trazer uma única mensagem e valer tanto? O segredo está justamente nesse entendimento da parábola. Por quê? Porque a partir da nossa evolução, do momento que nós vamos evoluindo, nós vamos ter uma nova leitura, um novo entendimento do mesmo texto. E muitos de nós já devemos ter tido essa experiência. Quando na infância lemos a Bíblia ou participamos da catequese, nós tínhamos uma leitura muito rasa da Bíblia, do Velho Testamento, das histórias do Novo Testamento. E agora, quando nós lemos o texto, ele é o mesmo texto? O texto, sim. Mas o nosso entendimento é o mesmo? Nós já não esbarramos em algum momento de pensar, mas isso não era assim, não estava escrito dessa forma. Não, estava. Talvez uma variação ou outra de tradução, mas é o mesmo texto. Mas o que mudou? Você. 40 anos atrás, 50 anos atrás, qual era o nosso pensamento? Qual era a nossa bagagem? Quantas sinapses diferentes nós fizemos de lá para cá? Qual foi a experiência vivida, o conhecimento, até mesmo a descoberta da ciência nos trazendo elementos para melhor interpretar? Então o texto é o mesmo, mas nós vamos evoluindo e absorvendo o conhecimento de acordo com a nossa releitura. Por isso é muito importante, de tempos em tempos ou continuamente, nós voltarmos ao Evangelho e ir extraindo, porque nós não somos o mesmo de ontem. Se nós lemos hoje, nós temos outra experiência. Vibra diferente em nós. Eu vou voltar ao texto para pegar mais alguns elementos para a gente continuar. Então, feita essa leitura do Evangelho propriamente dito, vem os comentários dos Espíritos. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das palavras sobre o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Então aqui o Espírito faz um questionamento.
Como Jesus está falando que não é para pôr embaixo do alqueire, se ele mesmo fala em parábolas e as pessoas não entendem, seria uma forma de esconder o texto? Né? Mas é só um questionamento. Mas ele explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhe por parábola, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Veja, ele tinha muito para dizer e disse, mas o povo não estava ainda preparado, mas ele, sabendo que um dia estarão, ele disse em parábolas. Agora depende de vocês. Vocês evoluam, entendam o texto. E aí vamos um passo à frente. Mas como eu tenho uma oportunidade de dizer, está dito. Né? Então ele disse o que tinha para dizer e deixou pronto. Eles vêm, olham, ouvem, mas não entendem. E aqui é um puxão de orelha no materialista. Por quê? Porque Jesus está falando do quê? Porque a gente só acredita no que a gente vê, com os olhos da carne, ouve com o ouvido da carne. Mas se você é um ser espiritual, essa visão e audição é muito limitada. Então, se você lê uma parábola e você é um materialista nato, que não acredita na espiritualidade ou numa possibilidade de haver algo depois, você lê, vê, mas não enxerga. Te falam, te trazem, mas você não ouve, não escuta. Então faz sentido para vocês? De que depende de quem vê e com que olhos vê. Isso é possível mudar? Claro que é possível. É o que o Cristo tem feito aos últimos 2000 anos. Para que a gente possa ver com outros olhos, com os olhos do Espírito, da imortalidade. Se nós nos pegarmos à materialidade, a se prender à matéria, nós vamos ficar limitados ao que o olho biológico e o ouvido biológico ouve e vê, somente. Mas há algo, um mundo muito maior além disso. Fora, pois, inútil tudo lhes dizer, porquanto digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença: se não deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam ver. Então aqui Jesus reforça: digo, porém, porque dados vos compreender estes mistérios. Por que para os apóstolos foi permitido? Na verdade não foi Deus que permitiu, é eles que já viam o mundo de forma diferente. É a mesma história que a gente começou aqui falando do ditado popular. Depende da visão de quem vê, da vivência de quem vê. Quando Jesus trouxe as parábolas, os apóstolos tiveram um outro entendimento. Mas uma pessoa mais leiga, mais apegada à matéria, não fazia sentido ainda. Então não é que Jesus proporcionou para que uns vissem e outros não. As pessoas já tinham essa capacidade desenvolvida naquela época, alguns. É o mesmo que acontece conosco hoje. Alguns já vêm trabalhando essa possibilidade espiritual há mais tempo e outros não. Mas sempre há tempo de começar, de renovar. Seguimos. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. Ou seja, o mesmo que acontece com as nações, acontece também com as pessoas em particular. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente é lançada à terra, fora da estação, não germina.
Então Jesus vem aqui novamente, os Espíritos, interpretando o que Jesus diz, novamente nos explicar. A nossa evolução é paulatina, tanto quanto o indivíduo como sociedade, né? Nós poderíamos dizer hoje que nós somos uma sociedade já adulta e plena dos nossos... Ainda não. Nós somos uma sociedade talvez adolescente para adulta, ainda rebelde, né? Muita coisa ainda para se fazer. Imagine há 2000 anos atrás, nós estamos na infância. Então trazer um material complexo com informações de um mundo espiritual que as pessoas ainda não estavam habituadas, é como jogar uma Constituição brasileira na mão de uma criança de 4, 5 anos. Ia virar livro de brincadeira, né? Não tem o mesmo significado. Mas Jesus, sabendo disso, traz toda essa bagagem de conhecimento e nos orienta de que, a partir da evolução que nós vamos tendo como sociedade, como indivíduo, nós teremos esse acesso ao mesmo material, mas com uma outra visão, sem pressa, mas obedecendo a essa nossa evolução natural. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ou seja, reforçando o que foi dito, deve ter muitos ensinamentos, muitos segredos ainda no Evangelho que nós nem fazemos ideia. Mas não fazemos por quê? Porque nós não temos a capacidade intelectual e moral ainda de descobrir. Mas está lá. Podemos até fazer um exercício mental de como nós estaremos daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10 encarnações. O Evangelho vai ser o mesmo. Mas e nós? Quanta experiência nova nós teremos? Com que leitura nós faremos uma releitura do Evangelho? Quanto nós poderemos abstrair a mais do que foi dito, né? Coisas que hoje a gente não tem nem ideia, somos como crianças aprendendo a ler, né? Cheio de dificuldades e gaguejos, incertezas, lendo o Evangelho. E quando nós estivermos então na maturidade espiritual, terá um outro significado, né? Se abre um novo mundo para nós. Então esse é o sentido das parábolas, né? Para que a gente possa ir evoluindo para entendê-la. E para finalizar, o último parágrafo, não podem existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados. Quando se houver purificado aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então aqui Jesus dá os Espíritos, né, dão uma palhinha para nós de que por mais que a gente estude e evolua, né, aqui na Terra nós ainda estaremos num nevoeiro tentando entender o Evangelho. E isso só vai ser clareado quando nós estivermos purificados em mundos mais adiantados, né, do tipo, se coloque no seu lugar e estude, porque ainda tem chão, mas precisa ser feito, né? Então a mensagem de hoje, iniciando esse novo título, é de que as parábolas têm esse dom, uma informação que se transforma conforme nós evoluímos. Então está a parte divina
espiritual está pronta. Adivinha quem que precisa evoluir para entender melhor? Somos nós, de novo, né? Então, que a gente tenha essa disciplina de continuar sempre estudando, sempre voltando ao texto, né? De tempos em tempos, porque nada é absoluto. Não é porque eu li a Bíblia, eu li o Evangelho uma vez, está pronto. Não, se eu ler de novo eu vou entender outra coisa, porque eu já não sou mais o mesmo. Isso é uma constante. O trabalho é árduo, vemos que não vamos completar aqui na Terra e não nessa vida, mas precisa ser feito. Nós vamos chegar lá. Vamos com fé. Tá bem? Vamos fazer então uma prece final e já vamos fazer o passe junto. Mestre Jesus, Espíritos amigos, estejam conosco, nos orientando, nos conduzindo, aumentando nossa capacidade de entendimento, nos acalmando quando necessário, que possamos ter a disciplina do estudo constante, sistemático, buscando a nossa evolução, que não nos demos por satisfeito a uma leitura rasa do Evangelho, que possamos voltar ao estudo, buscando os ensinamentos do Mestre, o exemplo, que possamos ter essa confiança em momentos de dificuldade, de cansaço, de desafios, que possamos recorrer à paz do Cristo, à orientação e continuar o trabalho. Não estamos sozinhos, temos sempre o apoio da espiritualidade, dos espíritos amigos, protetores. Se no momento bate o desespero, que seja momentâneo, que possamos recorrer ao exemplo do Cristo, que confiemos nele, que está sempre conosco. Não estamos aqui por acaso, abandonados. Temos um projeto de vida, temos um trabalho a fazer. O nosso objetivo é voltar melhor do que chegamos, com a tarefa concluída. Se no momento de fraqueza, busquemos irmãos que possam nos orientar, que possam nos aconselhar, mas que continuemos. Há muito ainda a ser feito e exige atitude, perseverança, fé. Que assim seja.